Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. E eu já te conto agora quais os destaques do programa de hoje. O primeiro semestre vai acabando. E aí, como é que ficam as negociações? Abertura de empresas e geração de empregos. Negócios inversamente proporcionais em Catanduva. Selic cai, mas a taxa de juros no Brasil segue como uma das maiores do mundo. Hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2026 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar o programa de hoje com um assunto bastante importante, que é o assédio moral. Um tema que a gente tem debatido bastante aqui nas edições do programa Voz do Trabalhador. A Justiça do Trabalho condenou a Prefeitura de Bebedouro ao pagamento de R$150 mil por dano moral coletivo e determinou o afastamento de um diretor do serviço de coleta de lixo. Ele foi acusado de assédio moral contra trabalhadores, sob pena de multa diária de R$10 mil. Cabe recurso. O valor da indenização deve ser revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O servidor ainda está impedido pela Justiça do Trabalho de exercer qualquer cargo de direção pelo prazo de 2 anos. A decisão, proferida em maio deste ano, atende uma ação civil movida pelo Ministério Público do Trabalho após denúncias de intimidação, punição e retaliação do diretor a funcionários que aconteceram entre 2022 e 2023. E aí o Marcelo não está aqui hoje, como vocês puderam notar, mas ele deixou algumas mensagens gravadas para a gente. E aí eu já lanço uma pergunta para ele com relação a esse caso. Marcelo, primeiramente, claro, eu gostaria que você comentasse essa decisão. Se você acha que o cerco está se fechando contra empresas, gestores, quando o assunto é assédio principalmente moral. E eu também gostaria que você definisse o que é assédio moral. Boa noite, Alívia. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa decisão judicial é muito importante porque demonstra que o combate ao assédio moral tem sido tratado com cada vez mais seriedade pelos órgãos de fiscalização e pelo Poder Judiciário. Não acredito que seja uma questão de cerco contra as empresas ou gestores, mas sim de responsabilização daqueles que ultrapassam os limites do poder de direção e passa a desrespeitar a dignidade dos trabalhadores. O ambiente de trabalho deve ser um local de respeito, produtividade e valorização das pessoas. Quando um gestor utiliza ameaça, humilhação, intimidação, perseguições ou constrangimento para pressionar os empregados, ele deixa de exercer a liderança e passa a praticar assédio moral. O Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho e nós mesmos sindicatos temos recebido cada vez mais denúncias e isso mostra que os trabalhadores estão mais conscientes dos direitos e menos dispostos a aceitar qualquer situação abusiva. O assédio moral é caracterizado pela repetição das condutas abusivas que expõem o trabalhador em situação humilhante, constrangedora, degradante durante a jornada de trabalho. Não se trata de um fato isolado ou de uma cobrança normal por resultado. O problema ocorre quando existe perseguição constante, exposição, ridículos, ameaça, xingamento, isolamento ao trabalhador. O tratamento discriminatório ou qualquer atitude que afete a sua dignidade, sua saúde emocional, até mesmo sua capacidade de continuar exercendo a sua função. Muitas vezes o assédio moral provoca ansiedade, depressão, afastamentos médicos e queda da qualidade de vida do trabalhador. E também a produtividade do trabalhador diminui com essas tantas pressões
aí excessiva da parte dos gestores. Por isso, além da indenização, a Justiça tem adotado medidas mais rígidas para impedir todas as práticas aí que vêm sendo feitas, utilizadas contra os trabalhadores. Como representante sindical, sempre orientamos aos trabalhadores a denunciarem juntamente ao Ministério Público do Trabalho, ao sindicato, qualquer situação de assédio. Guarde prova, tenha testemunha, mensagem de celular, de e-mail ou qualquer elemento que possa comprovar os fatos. O silêncio apenas fortalece o agressor. E o respeito à dignidade humana deve ser respeitado acima de qualquer coisa. Metas ou resultados dentro de uma empresa ou de órgão público tem que ser civilizada. Não pode ser da forma que um gestor acha que tem que ser. Essa decisão serve de alerta para todos os gestores, porque liderar é orientar, é motivar, é desenvolver pessoas. Humilhar, perseguir, intimidar trabalhadores não faz parte da gestão e pode gerar consequências trabalhistas, civis e até administrativas. Então, por isso que nós jamais vamos aceitar qualquer esse tipo, e aqui quero parabenizar a Justiça por estar atuando nessa situação do assédio moral. E um levantamento realizado pelo Observatório Econômico, com base em dados da Receita Federal, aponta que Catanduva registrou a abertura de 1.656 empresas entre janeiro e maio de 2026. O resultado representa crescimento de 15,4% em comparação com o mesmo período de 2025, demonstrando o aquecimento da atividade econômica local e a confiança dos empreendedores. A análise por setores produtivos mostra que o segmento de serviços lidera com ampla vantagem, concentrando 1.068 novos empreendimentos, o que equivale a 64,5% do total de empresas abertas no período. Na sequência, aparecem os setores do comércio e indústria, que também contribuíram para o desenvolvimento positivo do município. Mas aí vem um outro dado que é contraditório, é inversamente proporcional, porque apesar do avanço na abertura de empresas, a geração de empregos com carteira assinada não tem apresentado resultados positivos. De acordo com dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o município fechou 616 postos de trabalho de janeiro a abril, ainda que tenha aberto 102 vagas em abril, que foi o último mês contabilizado na pesquisa nacional. Existem vagas, sim, porque a gente passa aí pelas ruas da cidade e vê anúncios de contratação. Porém, ao que parece, muitas pessoas não querem mais ser seletistas. Elas preferem ser donas dos próprios negócios, preferem empreender, né? Ser donas da sua mão de obra, do seu tempo, dos seus recursos. O que eu vejo? Que embora haja benefícios em ser CLT, mas quais benefícios aí? Férias, 13º, FGTS, o seguro, desemprego, amparos do INSS, a desvalorização do trabalhador hoje é tão grande que ele prefere abrir mão de tudo isso e ter o seu próprio negócio. Marcelo, qual a sua análise sobre esse assunto? Esse tema é um tema muito importante, interessante, porque os números mostram duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. E por isso que nós temos que explicar aqui para quem nos acompanha. Por um lado, Catanduva está registrando um crescimento importante na abertura de empresas, o que demonstra a confiança dos empresários e a movimentação da economia local. Por outro lado, isso não está se refletindo na mesma proporção na geração de empregos com carteiras assinadas. Também é verdade que muitas empresas estão enfrentando dificuldade para preencher vagas,
mas não podemos atribuir isso apenas à falta de interesse dos trabalhadores em serem seletistas. Existem outros fatores envolvidos, como salários baixos, jornada extensa, dificuldade de conciliar trabalho e família, deslocamento longo e, em alguns casos, ambiente de trabalho aí pouco atrativo. O grande desafio hoje é fazer que o emprego formal continue sendo atrativo. Isso passa pela valorização profissional, salários mais justos, melhores condições de trabalho, oportunidade de crescimento dentro da empresa e respeito ao trabalhador. Na minha visão, não existe conflito entre empresários, e emprego formal. Uma cidade forte precisa dos dois. Precisamos dos empresários investindo, abrindo as empresas e gerando riqueza, mas também precisa de empregados de qualidade, com remuneração digna, condições adequadas para que os trabalhadores possam contribuir com seu futuro. Os dados de Catanduva demonstram que a economia está se movimentando. Agora, o próximo passo é transformar esse crescimento econômico em mais oportunidade de trabalho, renda, qualidade de vida para toda a população de Catanduva e região. Isso é que nós queremos e precisamos, estamos buscando. E agora, para fechar o nosso primeiro bloco, uma decisão importante para vocês aí que têm o plano de saúde ligado a empresas. Clientes de plano de saúde empresarial não precisam cumprir aviso prévio para encerrar o contrato. A exigência das operadoras é considerada ilegal e abusiva. Com esse fundamento, a juíza Fernanda Augusta Jacó Monteiro, da 27ª Vara Civil de São Paulo, concedeu tutela de urgência para suspender a cobrança de mensalidades de um aviso prévio de 60 dias, estipulado por um convênio médico. O autor solicitou o cancelamento do plano, mas a operadora de saúde exigiu o cumprimento do prazo e manteve a cobrança de mensalidades posteriores. O cliente considerou a cobrança indevida por ausência de prestação de serviços e sustentou ainda o risco de ter o seu nome negativado. Na decisão, a magistrada reforçou que a conduta do plano é abusiva, baseada na Resolução Normativa 455 da ANS, que revogou uma regra anterior, afastando a exigência de aviso prévio em contratos coletivos empresariais. A juíza reforçou o perigo de dano, requisito para estipular a tutela de urgência, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, ao sustentar a possibilidade de negativação do nome do requerente, o que pode acarretar prejuízos de difícil reparação. A magistrada determinou a suspensão das cobranças e proibiu que o plano insira o nome do autor em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$1.000, limitada inicialmente a R$20.000. Marcelo. Essa decisão é muito importante porque reforça a proteção do consumidor. A Justiça entendeu que a exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelar um plano de saúde empresarial pode ser abusiva quando não há mais prestação de serviço. O cliente não pode ser obrigado ou obrigada a continuar pagando algo que já solicitou cancelamento e seu uso já não está mais usando, não está mais servindo. Além disso, a decisão evita que o consumidor tenha seu nome negativado por uma cobrança considerada indevida. É um alerta para todas as operadoras que respeitam as normas da ANS e os direitos do usuário. Quem se sentir prejudicado por situações semelhantes a essa deve procurar orientação jurídica e buscar seus direitos, que nós trabalhadores temos que ter direito aí, ficar atento com todas as movimentações. Agora a gente vai fazer uma breve pausa e já volta.
Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida, ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador já está de volta. E agora para falar sobre campanha salarial. Tenho certeza que você está ansioso para saber das novidades desse tema, não é verdade? Porque o primeiro semestre está chegando ao fim. E as negociações das convenções coletivas de trabalho, exceto de ração animal, elas estão atrasadas. Então agora o Marcelo vai nos explicar. Marcelo, esperava-se que seriam negociações difíceis, mas está ainda mais difícil do que vocês imaginavam? E os acordos locais, eles já estão todos fechados? Passa pra gente a agenda dessa semana, por favor. Realmente, Lívia, nós saibamos que a campanha salarial de 2026 seria muito difícil, mas as negociações estão demorando demais do que o esperado em alguns setores. O cenário econômico, a resistência do patronal em ceder aumento real e as divergências sobre os benefícios acaba tornando as discussões mais complexas. O importante aqui é que os trabalhadores tenham essa ciência, que antes mesmo de falar sobre acordos locais, eu gostaria de atualizar os trabalhadores e as trabalhadoras sobre as negociações coletivas de trabalhos, que aconteceram na semana passada, algumas rodadas de negociação no setor de suco, concentrado, doces e conserva e frios. Começando pelo setor de suco. Como sempre, prezamos pela maior transparência com os trabalhadores da nossa categoria. Na última rodada de negociação, o setor patronal apresentou uma proposta de reajuste de 4,9%, um piso salarial de R$ 2.202,90, uma cesta básica, o ticket alimentação, no valor de R$ 283,40 e o PLR no valor de 1,2% do salário. Após a análise, a bancada dos trabalhadores recusou a proposta por entender que é uma proposta muito baixa das expectativas da categoria dos trabalhadores, das trabalhadoras. Demos um prazo aí até essa semana para que o patronal avance alguma coisa. Caso não avance, nós não vamos marcar a próxima rodada. Nós vamos fazer o quê? Fazer o que é o hábito, é o dever do sindicato. É tomar as providências cabíveis, fazer assembleia, chamar os trabalhadores e aí aprovar aí uma greve, aí, uma mobilização maior. Porque não dá para a gente ficar esperando até quando. Sabemos que temos problemas no setor de suco, está passando por alguns problemas, mas o trabalhador não pode pagar a conta nesse sentido, porque o trabalhador tem somente um ano, uma vez no ano, para receber o seu aumento salarial. Já falando no setor de doces e conserva, tivemos uma reunião na última quarta-feira, houve avanço em relação à primeira proposta anterior, mas entendemos que alguns pontos precisam ser ajustados. O patronal apresentou
o seguinte item: reajuste salarial 5,11%, piso salarial R$ 2.433,07 e o vale alimentação de R$ 480 e o PLR o mesmo valor do piso de R$ 2.433,07. No entanto, existe uma questão muito importante que os trabalhadores e as trabalhadoras precisam saber. A Convenção Coletiva de Trabalho 2025-2026, ela não foi assinada ainda, tá? Por quê? Porque foi para o tribunal. Então, o tribunal ainda não julgou que foi para o TST. E com isso, foi uma da primeira questão que levamos à mesa, justamente para saber qual seria a base da nossa negociação. Após o debate, o patronal apresentou o que seria do ano anterior, e aí já ficou definida uma nova rodada de negociação para dia 2 de julho em São Paulo, na FIT-ASP. Enquanto nós esperamos aí essa situação, esperamos que podemos resolver os dois temas, né? Porque é a Convenção Coletiva de 2025-26 e a de 26-27 aqui, nessa exata negociação aqui, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre o setor de frios. O setor de frio, a proposta apresentada também foi rejeitada pelos sindicatos presentes dos trabalhadores. O setor patronal ofereceu um reajuste de 4,11%, um piso salarial de R$ 1.873,98, o vale alimentação, ou ticket de alimentação, ou como chamado cesta básica, de R$ 346,50 e o PPR R$ 780,02. Entendemos que essa proposta não contempla o ganho real para os trabalhadores e por isso foi recusada. Já ficou agendada uma nova rodada de negociação, que será a terceira rodada, no dia 7 de julho em São Paulo, na FIT-ASP, quando esperamos aí que o setor patronal apresente aí uma melhoria nessas propostas, até mesmo um avanço para a gente poder estar fechando a Convenção Coletiva de Trabalho. Portanto, as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho continuam em andamento. O sindicato permanece firme na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, buscando reajuste digno, valorização do salarial e melhores condições para toda a categoria que a gente representamos com muito orgulho. Lívia, agora nós vamos falar com relação aos acordos coletivos de trabalho, que são os acordos locais. Tivemos avanços importantes nos últimos dias, já conseguimos avançar nas negociações com a usina Santa Isabel, a usina Estiva, a usina Cófico e também a usina Catanduva, a usina VO. Estes avanços são muito importantes porque já temos números concretos para apresentar aos trabalhadores nas assembleias, que são eles que vão apreciar e vai dar a palavra final de aprovação ou não da proposta. Por outro lado, ainda aguardamos a evolução nas negociações de algumas empresas da nossa base, como Refrigerante Devito, Chavante, Frigorífico Soíba, do Caipira, Fureia, CJ Batedores, Doces Piauí, Citrosuco e Citrojuice. Esperamos que nesta semana as empresas apresentem propostas concretas para que possamos avançar e levar discussão para a apreciação dos trabalhadores nas assembleias. Já sobre a agenda, nessa segunda-feira, segunda e terça, estaremos realizando um trabalho de mapeamento relacionado à NR1 em uma empresa, tá? Justamente aí para a gente mapear todas as áreas de risco e psico dos trabalhadores e das trabalhadoras. É um tema muito importante, principalmente que se refere a risco psicossociais e à saúde dos trabalhadores. E o sindicato tem participado ativamente nesse processo, que inclusive já mandamos ofício para todas as empresas apresentar ao sindicato 10 itens da NR1. Na quarta-feira, dia 24, teremos uma audiência muito importante para o setor de usina de açúcar como convenção coletiva de trabalho. Teremos no TRT da 15ª região, em Campinas, às 14 horas,
para se tratar de questões relacionadas à Convenção Coletiva de Trabalho do setor sucroenergético, que é de usina, sobre 2026 e 2027. Lembrando que 2025 e 2026 está no TST, tá? No Tribunal Superior do Trabalho, aguardando aí um julgamento da parte deles. Também já temos uma agenda aqui intensa de assembleia. Então, atenção aos trabalhadores e trabalhadoras que estão ansiosos aí, vamos deixar nossa agenda aqui. No dia 25 de junho, estaremos na usina Santa Isabel, realizando as assembleias nos diversos turnos, na entrada e saída dos turnos. No dia 26 é a vez da usina Estiva. Os trabalhadores da usina Estiva, nós estaremos lá na entrada e saída lá dos trabalhadores. A previsão é realizar uma assembleia no dia 30 de junho na usina Cófico, tá? E já na usina Virgulino de Oliveira no dia 1º de julho. E aqui eu quero ressaltar a todos os trabalhadores e trabalhadoras que tudo que estamos negociando será retroativo a 1º de maio, que é a data base desse setor. Então nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora terá prejuízo quanto às negociações coletivas de trabalho. Além disso, teremos já na nossa agenda para dia 2 de julho a 3ª rodada de negociação do setor de doces e conserva em São Paulo. E no dia 7 de julho, a 3ª rodada do setor de frios. Então já está marcado aí essa negociação. Portanto, será uma semana muito de trabalho, de negociação e muito diálogo. O sindicato segue firme buscando melhores resultados possível para os trabalhadores e para as trabalhadoras da nossa região. Aqui eu deixo a mensagem para todos os trabalhadores e trabalhadoras, que é a palavra muito importante, que é a confiança. O sindicato continua trabalhando diariamente com transparência e responsabilidade para buscar os melhores resultados possíveis para a categoria. Inclusive, estou de plantão desde sábado e domingo para dar sequência nas negociações coletivas de trabalho e sendo assim que os trabalhadores possam obter ali um resultado esperado, como foi feito nas assembleias de montagem de pauta. Então, todos os trabalhadores fiquem tranquilos que nós estamos aí em busca das melhores condições de salário e trabalho para todos os trabalhadores. E aí, quando a gente fala em campanha salarial, surgem muitas dúvidas, né? Quando a gente debate esse tema, os trabalhadores eles ficam também aí mais à vontade para perguntar, seja ao final da assembleia ou através dos nossos canais oficiais, eles se sentem mais à vontade para trazerem as suas dúvidas. Então eu separei aqui algumas dúvidas que chegaram nas nossas redes sociais, Facebook, também no Instagram, no nosso canal no YouTube e também pelo WhatsApp. Então eu vou fazer essas perguntas aqui e o Marcelo vai responder pra gente. Então, quais foram as perguntas dessa semana? O patrão pode atrasar o pagamento do salário? O empregador pode descontar valores do meu salário? Em quais situações? Quando tenho direito ao adicional noturno? Marcelo, o vale alimentação ou vale refeição, ele é obrigatório? Qual é a jornada máxima permitida por lei? Posso ser obrigado a fazer hora extras? Como é calculada a hora extra? Tenho direito a intervalo para almoço e de quanto tempo? O banco de horas é obrigatório? O que acontece se eu faltar ao trabalho? Aqui, desde já quero agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras pelas perguntas. Essas dúvidas são muito importantes ser tirada, ela é comum durante a campanha salarial e é importante que o trabalhador conheça quais são os seus direitos, tá? Então, vamos lá, vamos responder as perguntas aqui dos trabalhadores e das trabalhadoras. O patrão pode atrasar o salário? Não, o pagamento deve ser feito até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado.
O empregador pode descontar valores do seu salário? Sim, em situações previstas em lei, como INSS, imposto de renda, falta injustificada, adiantamento ou qualquer outra autorização que o trabalhador autorizou a ser descontado. Então, isso é importante deixar claro aos trabalhadores. Quando tem o direito ao adicional noturno? Para quem trabalha entre as 22 horas às 5 horas da manhã na área urbana, com adicional de no mínimo 20% sobre o salário normal, ou a hora normal, no caso, que é só no período das 22 horas às 5 horas. Então, nesse período que tem adicional noturno. Só lembrando que o nosso adicional noturno depende do acordo ou convenção coletiva, não é 20%, é acima de 30%, 35%, chega até 50%. Vale alimentação ou vale refeição ou cesta básica é obrigatório? Não é obrigatório. Não é obrigatório por lei, porque não tem na lei geral da CLT, tá? Deixar bem claro aos trabalhadores. Mas vou dizer que se torna lei quando é garantido na convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho entre sindicato e empresa, isso vira lei e as empresas têm que se cumprir. Então deixar bem claro sobre isso, que na lei da CLT não tem nem vale alimentação, nem refeição e nem cesta básica. Qual é a jornada máxima permitida? Vamos lá. A regra é o quê? 8 horas por dia, 44 horas semanais. Essa é a regra que ainda está aqui no Brasil, que nós queremos mudar. Posso ser obrigado a fazer hora extra? Obrigado você não é. Mas em determinadas situações, sim, respeitando os limites legais e as normas coletivas. Vamos lá. Só um exemplo básico, se você trabalha no setor da caldeira e você troca turno com alguém, e aí essa pessoa não vem trabalhar e não tem ninguém para você deixar no local, então você vai abandonar, você vai ter que chamar a liderança, vai ter que ver se tem alguém, ou vai buscar alguém, enquanto isso você vai fazer umas horas extras lá, porque não pode deixar o ambiente de trabalho sozinho, que pode explodir o seu ambiente de trabalho, porque a caldeira não pode faltar água e sérias coisas que tem que estar tendo cuidado. Como é calculado as horas extras? Então, adicional do mínimo de 50% que diz a lei, mas geralmente a nossa é mais acima de 50% e é sobre a hora normal do dia útil. Então, podemos ser maior conforme o acordo ou convenção coletiva de trabalho. Tem um direito a intervalo para almoço? Sim, todos nós devemos ter horário de descanso para almoço. Em jornadas acima de 6 horas, o intervalo é de no mínimo 1 hora. Em algumas situações pode haver previsão diferente em acordo ou convenções coletivas de trabalho. O que acontece se eu faltar ao trabalho? A falta injustificada pode gerar desconto do dia não trabalhado e também impactar nas férias, descanso semanal remunerado, que a gente chamamos de DSR, e depende também de cada caso. Aqui eu deixo bem claro aos trabalhadores que por isso que é sempre que tiver dúvida, nós estamos aqui para orientar todos os trabalhadores e trabalhadoras. Se está em dúvida, nos procure, nos ligue, manda mensagem. O sindicato é uma instituição, uma entidade que tira dúvida dos trabalhadores. Quando os trabalhadores tiverem dúvida, estamos aqui à disposição para tirar dúvidas. E informação é a melhor forma de proteger os direitos dos trabalhadores. Nós não podemos falar o achismo, é ou não é. Então, por isso que é o nosso papel de estar aqui trazendo informações aí claras e objetivas para os trabalhadores. Respondidas as perguntas, a gente deixa frisado aqui, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, pode ficar à vontade, entrar em contato e deixar o seu questionamento. Como você pode perceber, não só hoje, mas em outros programas em que a gente trouxe dúvidas aqui do trabalhador,
é tudo anônimo. A gente não fala fulano de tal quer saber. Então pode fazer a sua pergunta que a gente responde e ninguém vai ficar sabendo que a dúvida é sua, tá bom? Então os canais estão abertos. Agora a gente vai fazer uma breve pausa, vai para um rápido comercial e já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida, ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa A Voz do Trabalhador já voltou e agora a gente vai discutir a escala 6x1. A tramitação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que acaba com a escala 6x1, deve avançar apenas na primeira quinzena de julho, segundo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar. A previsão reduz as chances de a proposta ser aprovada antes do recesso parlamentar, previsto para começar aí em 17 de julho. Otto Alencar afirmou ainda que não recebeu qualquer sinalização de Alcolumbre sobre quando a proposta será encaminhada à comissão. O senador atribuiu a demora ao esvaziamento do Congresso neste período, marcado pelas festas juninas, pela Copa do Mundo e pelas articulações políticas para as eleições de 2026. Nesta semana, o Senado realiza sessões semipresenciais, permitindo que os parlamentares votem sem estar em Brasília. Nos bastidores, interlocutores afirmam que Alcolumbre pretende conversar com o Lula antes de destravar a tramitação da PEC. Os dois não mantêm contato desde a rejeição pelo Senado da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Marcelo, nós sabemos aí que existe sim todo um viés político e uma pressão empresarial para o atraso na votação no Senado. Você acredita que mesmo que esse projeto possa ser aprovado, ou conforme o tempo vai passando aí, as chances diminuem? E aí eu queria também fazer um adendo aqui, porque você sabe o que me chamou a atenção nesse texto, abre aspas, diz assim, ó, o senador atribuiu a demora ao esvaziamento do Congresso neste período, marcado pelas festas juninas, Copa do Mundo e pelas articulações políticas para as eleições de 2026, fecha aspas. Então, você imagina, né, o quanto de discussões e decisões importantes estão sendo deixadas de lado por conta de festa junina, Copa do Mundo, além do recesso que começa no dia 17 de julho. Quer dizer, como que um país quer ser grande,
Como que um país quer crescer, ter progresso, parando as suas casas por qualquer coisa, né? Por Copa do Mundo, por festa junina, jogo de futebol. Não tem uma nação que cresce com isso, né? Você, trabalhador, você tem recesso, você tem férias 2 vezes ao ano? Como os nossos nobres senadores e deputados? Marcela, a palavra é sua. Primeiramente, é importante lembrar a todos e todas que nos assistem que a redução da jornada é um debate, e o debate sobre o fim da escala 6x1 não são temas novos. Há décadas já que os trabalhadores estão precisando dessa conquista, estão tentando buscar melhorias nas condições de trabalho, na redução da jornada semanal. Também como foi luta lá atrás das férias, da remuneração, do DSR, que foi uma conquista lá do passado. Então tudo para ser conquistado tem que ser com muita luta, com muita vontade. E aí, principalmente para um congresso, é onde que faz as leis acontecer lá. E aí, por isso que nós estamos aqui sensibilizados, dizendo aos senadores que coloquem em votação algo que beneficia a vida e a saúde dos trabalhadores. Eu acredito que a proposta ainda tem chance de avançar, porque existe uma forte mobilização da sociedade, dos trabalhadores, das diversas entidades sindicais. E é claro, enquanto mais tempo passar sem votar, maior é a incerteza, mas o tema continua em pauta e segue sendo discutido no Congresso Nacional. Agora, sobre a demora, é natural que o calendário político influencie a tramitação desse projeto, que é um projeto muito importante para nós. O Congresso sabe como funcionam as coisas, o funcionamento dele é próprio, eu não tenho como, e o sindicato, ninguém tem como mandar mudar, eles mesmos têm os regimentos internos dele. Então, como temos recesso aí, temos aí agendas regionais deles, audiências públicas e debate, o que resta a nós, a população, é esperar, porque esse tema vai impactar muito a vida de milhões de trabalhadores e de empresas, seja ela analisado aqui com muita responsabilidade, dentro de um prazo razoável, mas também que não demore muito. Nós temos essa consciência, essa certeza sobre isso. E eu faço aqui uma reflexão aos trabalhadores e às trabalhadoras. O trabalhador brasileiro enfrenta jornadas longas, trânsito, pressão por metas e pouco tempo para a família. Por isso que a discussão não deve ser apenas sobre trabalhar menos ou trabalhar mais. A discussão deve ser, além disso que a gente está discutindo, ela tem que ser sobre qualidade de vida, sobre saúde física e mental, produtividade e equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Independente dessa PEC, o resultado final dela, o debate já é positivo, porque obriga o país a discutir qual o modelo da jornada de trabalho que nós queremos para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos. É como conciliar o desenvolvimento econômico e a competitividade das empresas e a valorização dos trabalhadores. Lívia, eu entendo a indignação da população quando vê esse tema assim tão importante, demorando tanto de ser votado. Eu fico indignado com isso. Nós, trabalhadores, nós ficamos indignados com isso. Porque o trabalhador brasileiro não pode simplesmente parar suas atividades porque tem festas juninas, porque tem jogos de futebol da Copa do Mundo ou um período eleitoral. As nossas vidas não param, as nossas vidas continuam. Então, porque cada trabalhador, cada trabalhadora, independente desses movimentos que eu acabei de falar, de anunciar, as nossas vidas continuam acordando cedo, produzindo e ajudando a movimentar a economia do nosso país. Por outro lado, também precisamos reconhecer que o processo legislativo tem seus ritos, debates e negociações.
O que não pode acontecer é que esse assunto afete milhões de trabalhadores e trabalhadoras e empresa fique aí parados, não sabendo o que vai acontecer. A sociedade espera que o Congresso dê prioridade a esse tema, que é muito importante, relevante, independentemente do calendário político. Quando falamos em escala 6x1, estamos discutindo saúde, qualidade de vida e convivência familiar e produtividade. Por isso, a expectativa dos trabalhadores é simples: que haja debate, que haja votação, que os parlamentares assumam uma posição, porque isso está gerando insatisfação aos trabalhadores e trabalhadoras. E a satisfação nós vamos dar na votação em outubro, porque esses senadores aí estão parados, não querendo colocar um assunto tão importante para a nossa vida. Mas a demora de enfrentar o tema está impactando diretamente a milhões e milhões de brasileiros. E aqui eu chamo a atenção a você, trabalhador, a você, trabalhadora, para uma reflexão. Você sabia quantos dias um deputado, um senador trabalha na semana? É um momento de reflexão. Geralmente trabalha terça, quarta e quinta-feira. E isso quando vai a Brasília, porque pode trabalhar no famoso home office. E pode faltar e não vai descontar do seu salário. Se eu e você faltar no nosso dia, será descontado na folha de pagamento. E diga de passagem, nós ganhamos perto do que eles ganham, mínima coisa. E nós estamos trabalhando com o nosso suor para sustentar nossa família. Mas eles deveriam colocar a mão na consciência, os senadores colocar a mão na consciência e dizer e relembrar quantos pais de família estão precisando desse descanso. Quantos pais de famílias estão esperando essa decisão que está na mão deles. Então, por isso que eu digo a todos os trabalhadores, vamos à luta, vamos à frente, vamos mobilizar sobre isso, porque nós já queremos, sim, aprovação, sem alteração do texto dessa PEC que veio da Câmara, sem alteração, porque se alterar, vai voltar para a Câmara do Deputado. Porém, já aviso, já teve projeto que foi modificado no Senado e não voltou para a Câmara, porque quando é de interesse deles, não precisa voltar, mas quando é de interesse da população, eles querem demorar para fazer uma aprovação que é legítima nossa dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós não estamos parados, nós vamos para cima. E agora, economia, porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 0,25 ponto percentual, de 14,5% para 14,25% ao ano. A decisão foi tomada de forma unânime pelo comitê. Em nota, o Banco Central informou que o ambiente externo permanece incerto em função da indefinição sobre os termos do acordo para cessar os conflitos armados no Oriente Médio e as consequências dos efeitos já materializados desses conflitos até o momento, com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário exige cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por elevação da volatilidade de preços de ativos e também de commodities. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores mostra a aceleração da atividade econômica no primeiro trimestre do ano, com os setores mais cíclicos voltando a desempenhar papel significativo e mercado de trabalho ainda com sinais de resiliência. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes aceleraram, distanciando-se adicionalmente da meta para a inflação,
superando seu limite superior na última leitura. Mesmo com esse corte, o Brasil voltou ao topo entre as economias com maior juro real do mundo, com taxa real de 9,67%. O Brasil lidera a lista, com a Rússia e a Turquia completando o pódio. Marcelo, números ainda muito altos, né, para a economia brasileira, o que acaba atrapalhando aí a vida do trabalhador, do empresário como um todo. Lívia, vou falar aqui como representante dos trabalhadores. Um corte apenas de 0,25 pontos percentual na Selic, mantendo o juro em 14,25% ao ano, está muito longe da realidade enfrentada pela população e pelo setor produtivo e os trabalhadores também. O Brasil continua ostentando um título que não deveria se orgulhar, ninguém se orgulhar por isso. É que o país é o maior juro real do mundo. É isso mesmo que você acabou de ouvir. O país, o nosso Brasil, é o país com o maior juro real do mundo. Isso significa crédito mais caro, financiamentos mais difíceis, menos investimentos, menos crescimento econômico e, consequentemente, menos geração de emprego. Aqui, quero até citar, para não deixar nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora, você ouvinte que está nos assistindo em dúvida. Quando eu falei que o Brasil é o maior, isso é por causa do juro real. Mas eu vou citar aqui, Venezuela, Turquia, Argentina, lidera as taxas nominais devido à grave crise econômica e à hiperinflação e também a questão política de controle também de monetário severo, com a taxa variando aí de 29% a quase 60% ao ano. Aí você pode falar, mas Marcelo, mas você falou que o Brasil tem o maior, que só está com 14,25%, vou te explicar. Embora a taxa Selic do Brasil nominal esteja 14,25% ao ano, o Brasil possui disparado o maior juro do mundo. Isso significa que, ao descontar a inflação, o ganho real para quem investe no país é mais alto do que o global. Por isso que é tão alto dessa maneira. Quem paga essa conta não são os grandes bancos que continuam registrando lucros bilionários. Quem paga essa conta somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que enfrentamos juro alto e abusivo no cartão de crédito, no cheque especial, no financiamento da sua casa própria, até mesmo nas compras de bens essenciais. Paga também essa conta os pequenos e médios empresários que têm dificuldade para investir, ampliar seus negócios e contratar novos funcionários. É claro que o controle da inflação, ela é importante. Ninguém quer voltar a viver uma inflação descontrolada como foi no passado. Não, mas também não podemos aceitar que o combate à inflação seja feita às custas do crescimento econômico e da geração de emprego e renda do nosso país. Enquanto outros países trabalham para estimular a produção, o consumo e a criação de vagas de empregos, o Brasil continua convivendo com uma das maiores taxas de juros do planeta. O resultado é uma economia que cresce abaixo do seu potencial e milhões de trabalhadores deixam de ter oportunidades. A pergunta que fica é: até quando o trabalhador e o setor produtivo que gera riqueza, renda deste país continuarão pagando essa conta, enquanto o sistema financeiro segue acumulando lucros recordes que a gente vê nos balanços aí dos bancos?
Até quando nós vamos viver essa situação? Está na hora do Banco Central ter outro método para não deixar as empresas e os trabalhadores pagar essa conta. Porque os trabalhadores já pagam conta demais, porque já pagam os seus impostos e ainda tem que pagar mais essa conta da inflação e da taxa de juros. Isso é inaceitável. Para você, uma boa noite, uma ótima semana, que Deus abençoe. Até a próxima semana. E assim nós encerramos o programa Voz do Trabalhador desta semana. A gente volta na próxima segunda-feira e esperamos que com boas notícias, principalmente no que diz respeito às negociações, não é mesmo? Acho que é isso que todos esperamos, principalmente os trabalhadores. A todos vocês uma ótima semana, até segunda-feira, boa noite.